Bom, pessoal, vamos lá, rapidinho aqui. Hoje o assunto é curto de fato, porque eu vou só dar avisos e lembrar vocês uma questão para os trabalhos, né? Fazer uma recapitulação rápida, porque tem um trabalhinho que eu coloquei lá as atividades de vocês. Primeiro ponto, a gente tem encontros agora marcados ao vivo, né, em live, uma forma da gente manter um contato mais próximo. E eles vão começar a acontecer a partir dessa semana, a partir do dia 25. Eu estou subindo esse vídeo aqui no dia 25, mas eu já tinha deixado um aviso com vocês lá no mural na semana passada. Amanhã, vocês, terceiro ano, tem aula comigo, com o Rodrigo e com a Patrícia. E a gente está se movimentando para fazer esses encontros com vocês. É uma preocupação grande esse período que vocês estão sem aulas, né, sem esse contato mais próximo. Muitos de vocês não têm feito as atividades, muitos de vocês não têm visto os vídeos que a gente tem colocado, então é uma preocupação grande. A gente está também fazendo esse movimento para que vocês tenham acesso aos conteúdos, porque o Enem está chegando, né? Então não é só passar de ano, tem o que vem além, você precisa pensar, né, a longo prazo. Então é por isso que a gente está fazendo esse esforço. Eu, no caso, outros professores também. O Rodrigo eu já sei, a Patrícia também, outros professores provavelmente estão fazendo esse mesmo esforço com vocês. Então, na semana passada, eu não passei atividade alguma para que vocês entregassem o que tinha ficado pendente, né, na minha disciplina. Não recebi muitos trabalhos, muito pelo contrário, recebi pouquíssimos. O pessoal que está atrasado continua atrasado. Não adianta vocês só se basearem nas autorreguladas que estão chegando para vocês. Aqueles que estão recebendo essas atividades autorreguladas, infelizmente é muito pouco, gente. É muito pouco. Só fazer isso é muito, muito pouco. Então, enfim, existem outras formas. A gente está tentando. Eu sei que o momento é muito complicado, mas, enfim, aqueles que puderem avançar junto com a gente de uma outra forma vai ser importante. Então vamos recapitular isso. As atividades, estou passando uma atividade hoje, no dia 24. Vou falar com vocês sobre ela também amanhã. E ela está valendo, né, para a nossa contabilização de pontos aí, né, como uma nova regra da Secretaria de Educação. Então as atividades agora vão ser passadas, eu já vou utilizar essas atividades como nota, né? Então essa atividade que eu estou passando também vale nota, as anteriores também valem nota. Então, por favor, não deixem de fazer, mesmo daqueles que vão entregar atrasado, né, a partir de agora, as atividades anteriores não deixem de fazer, tá? Mas já tem atividade no formulário, são 5 questões sobre os temas que a gente falou na aula passada, e eu vou colocar aqui, né, vou recapitular rapidamente com vocês o conteúdo aqui muito rapidinho e já mencionar a rede de informações, né, que é o assunto que vai vir agora na nossa aula 7, tá? Então não estou contando isso aqui como uma aula, estou contando só como uma revisão muito rápida, que é para você fazer o exercício que eu passei para você, tá? Então a gente falou dos modais de transporte no último encontro, modais que é a mesma coisa que a gente fala, meios de transporte. A gente falou das características de cada um deles e como eles foram implementados no Brasil. Cada um deles tem uma especificidade, tem qualidades, tem vantagens e desvantagens, e a história de como eles foram implementados no Brasil também foi assunto da aula passada. Então o primeiro que a gente trabalhou foi o modal rodoviário, que, como vocês podem ver no mapa aí, é o modal mais empregado no Brasil, mais utilizado no Brasil. Cerca de 80 a 90% do transporte de pessoas e de carga no Brasil está a cargo do modal rodoviário, que é um modal barato de ser implementado, mas com uma manutenção cara, né? Para o tamanho do Brasil, ele não é um modal mais adequado, porque ele não é um modal tão rápido assim, ele gera perda de materiais também, né? Enfim, uma série de dificuldades. Porém, ele foi aplicado no Brasil a partir da década de 50 por uma escolha, né? Uma escolha de fato, sobretudo dos nossos governantes, na época o JK, para atrair empresas, atrair sobretudo empresas automobilísticas para o Brasil, para gerar emprego, né? Então foi um modal que foi uma escolha e que essa escolha permaneceu até hoje. Então a gente está hoje pagando o preço dessa escolha, tá? Então eu trouxe o mapa aqui só para mostrar para vocês que a região mais integrada realmente é a região sudeste e sul, né? No modal rodoviário. Vocês vão perceber que isso, para a grande maioria,
dos modais vai funcionar, tá? Modal ferroviário. O modal ferroviário ele é pouco expressivo no Brasil. Ele foi empregado, sobretudo, na época da colonização, para levar matéria-prima até as áreas portuárias, para levar esse material para Portugal. Então ele tinha uma função específica. Essa função basicamente permanece até hoje. A gente tem poucas linhas de transporte ferroviário interconectando as diferentes regiões do Brasil, né? A gente tem muitos transportes intra-regionais e que fazem sobretudo esse papel, né? Ligar a origem da matéria-prima até a área portuária ou ligar a produção até a área portuária. Então são linhas que na maioria das vezes elas ligam a parte interna do país às áreas costeiras. Você tem esse movimento em várias regiões do Brasil e ela é só uma evolução do que acontecia durante o período da colonização, né? Matéria-prima até a exportação. Basicamente é assim que funciona. O modal aeroviário, né, é um modal mais rápido, porém caro, né? O custo vem se tornando cada vez mais rápido. Eu botei esse site aqui para vocês, que é o Flytadar 24, que ele é um radar de voos em tempo real. Então você consegue ver 24 horas aqui as aeronaves que estão no ar nesse momento, né? E a partir dele, a ideia que eu quis mostrar para vocês é que existem alguns espaços que estão mais conectados do que outros. Se você olhar aqui esse espaço, você vai ver que o Brasil tem algumas aeronaves aqui, sobre o Brasil, mas não são muitas. Se você comparar isso com o espaço norte-americano, com o espaço europeu ou com o leste asiático, né, na verdade não dá nem para comparar, né? Então, o modal aeroviário no Brasil, ele acontece, ele tem se tornado cada vez mais barato, porém, ele não é nada se comparado a outros grandes polos de atração, né? Sobretudo Estados Unidos e Europa, né? Esse movimento aqui, que está sendo feito, ou esse movimento aqui, que está sendo feito por um grande número de aeronaves, é um indicativo de como, né, esses locais estão conectados, né, diferente do nosso caso. Existem muitas conexões, se você parar para ver aqui, muitas delas estão centradas em São Paulo. Vou tentar dar o zoom aqui, ver se não sei se vai ficar legal, tá vendo? Muitas localizadas em São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, a maioria das aeronaves no Brasil, é óbvio que a gente está olhando isso no período de pandemia, né? O número de voos desceu muito. O Brasil está sendo um país muito afetado pelas pandemias. Se fosse um momento diferente, um momento, vamos dizer assim, normal, esse mapa estaria lotado de aviões. Mas mesmo assim, no caso brasileiro, a gente teria menos conectando nossas regiões do que em outros pontos do planeta, tá? Tô passando rapidinho, gente, para não demorar muito tempo. No caso do Brasil, o fluxo de passageiros por aeronaves, ele segue um padrão mais ou menos assim. Você pode ver que as linhas mais concentradas estão na região sudeste e sul, né? Regiões mais industrializadas, mais desenvolvidas, e os pontos mais extremos, na região norte, por exemplo, com poucas conexões nesse sentido, tá? Então o número de passageiros maior fica entre a região sul e sudeste, chegando até a parte do nordeste, né? Mas falando de informação, né, que eu falei que ia falar um pouquinho mais sobre informação, a rede de informações também é importante para esse momento que a gente vive, né, da terceira revolução industrial. Quem sabe estamos vivendo a quarta revolução, a gente vai discutir isso mais para frente também, mas o avanço no setor de transportes e o avanço no setor de informação são fundamentais para que a gente tenha esse mundo globalizado, né, mundializado que a gente tem hoje. A gente já falou sobre isso. Então, o que eu trouxe aqui nesse mapa foi o número de estabelecimentos e serviços de informação e comunicação no Brasil. Percebam como o número desses estabelecimentos são muito diferentes de estado para estado, e a gente pode até traçar um desenho aí da região. Então a região sudeste, por exemplo, tem a região com o maior número de estabelecimentos, sendo que eu chamo a atenção aqui para São Paulo. São Paulo está num estágio diferente dos outros estados no Brasil. O número de estabelecimentos dele vai de 5.339 até 16.239. Ou seja, a diferença desse marrom escuro para o marrom um pouquinho mais claro, que é o caso do Rio de Janeiro aqui, é muita. Varia aí de 16 a 532 nesse espaço. E nos espaços marrons um pouco mais claros, de 5.000 até quase 2.000
estabelecimentos. A diferença de São Paulo para os outros estados é muito grande. São Paulo é o estado mais desenvolvido do país. É também a maior cidade, a cidade de São Paulo é a cidade mais desenvolvida do país, o que vai promover essa conexão, né? Basicamente a gente tem conexões dos estados com São Paulo. São Paulo influencia todos os estados do Brasil de alguma forma, e é natural que ele esteja, né, mais conectado nas redes de serviço e informação. Se eu pegar o acesso por internet, isso aqui é uma imagem que trabalha cabeamento promovido por submarinos, né? A nossa rede de computação, de informação, ela além de ser uma rede, né, hoje através de satélite, ela também é uma rede cabeada, né? Existem, né, fluxos cabeados. Se a gente analisar esse contexto mundial, né, do contexto de conexões, a gente vai perceber que existem locais no planeta que recebem maior número de conexões do que outros. Basicamente, o que nós temos é que as informações de internet que a gente está usando agora, por exemplo, para fazer esse vídeo, a grande maioria dessas informações, desse fluxo, passa pelos Estados Unidos. Então, existe uma centralidade dos Estados Unidos que recebe uma conexão muito grande de cabos nesse sentido e de conexões por satélite, que fazem com que o ramo de informação, né, de comunicação, tenha uma centralidade. Os Estados Unidos ainda é o país que detém o controle maior a essa informação, né? A maioria da informação passa de alguma forma pelos servidores americanos, né? Isso garante aos Estados Unidos um certo controle, né? Um certo poder de influência. Então a gente está falando nesse momento aí de uma mudança, né, no panorama global, né, um maior poderio da China do ponto de vista econômico, mas ainda existem alguns outros setores que os Estados Unidos detêm uma influência muito grande, que é, por exemplo, o de armamentos e de informação, né? Mas isso tudo pode mudar. Você pode ver aqui que a China também tem agora um grande número de conexões e isso está mudando sistematicamente, tá? Então, obviamente, essas conexões aqui da imagem são só por submarinos, então elas só vão ser conexões por mar, né? Não está mostrando nenhuma conexão por terra, mas elas também existem, tá? Então, é só para mostrar para vocês como esse domínio do controle da informação também é relevante, tá? No nosso caso, locais mais desenvolvidos aqui no Brasil vão apresentar maior número de conexões, ao passo que regiões de difícil acesso ou menos urbanizadas naturalmente apresentam um difícil acesso a essas conexões, sobretudo do ramo de internet. Então, mostrei para vocês um mapa do Brasil, simbolizando isso, e aqui um mapa global para trazer esse assunto, tá? Então, ó, não esqueçam que agora a gente tem esses encontros presenciais. O horário para o terceiro ano, se não me engano, deixa eu ver o horário que eu passei. O horário é de 2 às 3, de 2 às 2h50, na verdade. Então, o Rodrigo vai ter aula com vocês antes e depois vocês têm aí 50 minutinhos comigo pra gente bater um assunto, né? A gente vai bater um papo, colocar, alinhar o que a gente precisa para depois seguir em frente, tá? Então, espero vocês amanhã. Por favor, né? Não deixem de comparecer. Cuidem-se, né? Aqueles assuntos de sempre. Amanhã a gente bate um papo mais aprofundado e até lá, tá bom? Abraço para vocês.